Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collab com a Cinemaster. Estamos aqui falando diretamente do CMO Summit. Um detalhe importante, eu estou com uma CMO e um CEO. E eu puxo esse gancho porque o tema da palestra da nossa CMO Andressa, foi sobre o papel e a parceria do CMO com o CEO. Conta um pouco pra gente do que você falou aqui no palco. Foi bem legal. Acabei de sair do palco e o painel ele foi sobre ser esse braço direito do CEO hoje, né? Eu acho que o CMO ele tem esse papel muito estratégico. Talvez seja a cadeira que mais trafega em todas as áreas da empresa, depois do CEO. Né? A gente tem esse poder de linkar todo mundo e de executar as ideias de todo mundo e gerar valor de acordo com que tudo que é feito dentro da companhia. E a gente saiu de lá com uma visão muito legal, porque a gente estava com uma visão B2C, varejo, total varejo, que eu particularmente tenho experiência quase que nenhuma, e uma visão B2B, que é do grupo Med Systems, que é onde eu trabalho hoje. Então, uma empresa que tem grandes cases dentro do B2B, mas se comunicando com o B2C. Então, a gente falou muito disso, desses desafios de ser estratégico, né? E uma das falas até que a gente saiu da mesa, assim, é que por mais que seja CMO, eu acho que a coisa que eu menos faço é marketing hoje dentro da empresa. É mesmo? Porque eu acho que qualquer cadeira de diretoria, você não olha mais para a sua área específica. Só uma. Você tem que executar a sua área, mas gestão de gente, de tempo, de processo, o clima da empresa, isso tudo é responsabilidade de qualquer diretor. Então, eu acho que marketing eu entrego marketing, mas não quer dizer que a minha agenda é só isso, entendeu? Perfeito. Andressa, eu já quero trazer luz aqui para um tema que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que é o seguinte: você está me dizendo que você hoje trabalha numa dinâmica ali de B2B, mas um dos seus maiores cases foi justamente ter alcançado o primeiro B2C para que ele fosse, de repente, ali um impulsionador, né, da sua venda B2B. Isso. Fala um pouquinho, começa a dar uma contextualizada de que é o produto e fala dessa dinâmica pra gente ali, porque vai ser legal. É legal falar, porque o Grupo Med Systems, como ele é uma empresa, um grupo B2B, nosso cliente principal, os principais são médicos, dermatologistas, pessoal de estética, ele não é conhecido por todo mundo. Mas quando eu falo os produtos que a gente fez virar case, que é a Ultraforma e o Lavian, eles são super conhecidos, qualquer mulher conhece. Então, tá vendo? Sim, eu já quero fazer. Aí você fala Ultraforma e Lavian, a pessoa fala, eu já tô precisando. Eu tô precisando. Nossa, eu queria fazer alguma coisa. Talvez eu esteja, acho que não sei o que é, mas... Então, isso foi o nosso grande case. E assim, apesar do grupo Med Systems ser uma empresa de um bi já, que é gigante, ela é pouquíssimo conhecida. Ela é conhecida no setor, mas os produtos que nós embalamos e vendemos para o consumidor final, a ideia do produto, porque o consumidor final não pode comprar o produto, é vendido apenas para profissionais da saúde, é o que fez o boom da empresa. Porque há 10 anos atrás, eu estou na empresa mais ou menos há esse tempo, a empresa já tem mais de 20 anos, mas o boom dela mesmo foi de 10 anos para cá. A gente começou a vender, há 10 anos atrás, o mercado de estética era muito diferente do que é hoje. Não era isso que a gente vê hoje. Para você fazer qualquer coisa na pele, você tinha que ir no dermatologista, tinha 1 ou 2 lasers ali importados, a gente só importa, a gente não produz, a gente importa. Então, a gente faz uma boa curadoria no mundo e traz, mas eram 1 ou 2 máquinas, não tinha muita coisa. Hoje tem muita opção. Muita opção. E na época, tanto o Ultraformer quanto o Lavian são tecnologias coreanas. Há 10 anos atrás, Coreia era similar à China. Era tido como produtos de baixa qualidade. Então, a minha primeira barreira foi, eu preciso desmistificar a Coreia. Porque o meu concorrente era americano. Então, assim, eu já chegava perdendo, porque em medicina, Estados Unidos, nossa, né, Israel, nossa, Coreia, hoje não, hoje Coreia é o paraíso do skincare. É isso que quer dizer, se tornou referência. É referência total. Então, há 10 anos atrás não era. Tanto é que o Ultraformer e o Lavian, eles ficaram conhecidos no Brasil antes de ficarem conhecidos no mundo. Interessante. Entendeu? Eu brinco que os fabricantes são 2 fabricantes, a Classis e o Wontek, na Coreia. Eles deviam ter nosso busto lá. Que a gente trouxe
a gente embalou esse produto numa comunicação super simples para o consumidor, para explicar o que está acontecendo na sua pele, o que você precisa a partir de agora, o que esses produtos fazem. Para de ficar fazendo skincarezinho em casa, procura um dermatologista para fazer isso, vai ter muito mais efeito. Então, essa comunicação que a gente começou a embalar, esse conteúdo educacional que a gente fez lá atrás, fez com que o consumidor reconhecesse o produto e chegasse pedindo o produto. Aí foi incrível. Porque ele chegava pedindo o produto e o dermatologista tinha que adquirir aquele produto. Porque ninguém quer fazer pode ser, né? Então, assim, eu não tenho Ultraformer, eu tenho fulaninho. Não quero. Entendeu? Então, foi muito incrível. A gente saiu... a Medicines tem uma história incrível. A gente saiu de um faturamento próximo de 10 milhões para 1 bilhão em 7 anos. Em menos de 7 anos. Então, é um case de empresa incrível. Hoje a gente é líder de mercado, a gente tem esses 2 cases, tem outras tecnologias. O mercado mudou muito, tá? Hoje todo mundo sabe embalar produto, mas foi isso que a gente fez. Então, B2B, B2C. Não, dentro desse mercado, esse mercado é meio amador, tá? De verdade, assim, porque também não tem muito lançamento, toda hora tem lançamento. Não tem. Tá. Então, eu falo amador, não que seja mal feito, mas é porque não tem associação, não tem um monte de coisa. Outros mercados que são mais evoluídos já. Ele não é tão maduro. Então, as empresas que estão nesse mercado aprenderam a fazer. E eu falo que o que a gente fez lá atrás não foi nada além do feijão com arroz. Justo. Sabe? Eu acho que qualquer pessoa, eu brinco assim, nossa, qualquer pessoa que tem um cérebro faria isso. Mas não é. O trivial é difícil também, você deixar na cadeira de CMO, você deixar de se dispersar com outras coisas para fazer o que precisa ser feito também é importante. E foi isso que a gente fez. Eu fiz assim porque, brincando, né, claro, porque você ficaria talvez assustada, a gente ali como agência, quantos mercados a gente se depara que não sabem. Que se consideram B2B e são, mas que não percebem o valor que teria se atacassem no B2C também, para que ele virasse uma alavanca do próprio negócio. Porque muitas vezes o cara fica muito preso ali naquela relação com o distribuidor, com o intermediário, quando, na verdade, essa relação já está saturada. Ele deveria, na verdade, ir lá na ponta, igual vocês fizeram, para que esse cara fosse... Mas sabe qual que é o medo do B2B? É orçamento para B2C. As pessoas acham... Precisa, tá? Não estou dizendo que não precisa. Aqui eu sempre trabalhei com orçamento muito ajustado. A gente fez essa história com um orçamento baixíssimo, tá? Mas, assim, foi muito conteúdo. Acabei de sair do palco falando a respeito disso. Se você não tem preguiça de fazer conteúdo, esses conteúdos preguiçosos que a gente viu nos últimos anos, não funciona. Então, assim, fazer um conteúdo bem feito, entender do produto, entender o que o consumidor está querendo, o que ele quer para a pele dele, assim, o que ele toparia fazer. Então, isso que foi o diferencial. Então, assim, é difícil extrapolar essa bolha, porque quando a gente pensa... Eu mesmo estava lá falando com a Cris, né, a CMO da Minalba, eu olho para ela e falo assim, como você vende água? Deve ter um orçamento gigante. É varejo. E eu mesmo tenho essa dificuldade eu sempre trabalhei B2B, eu nunca fui para o varejo. Então, eu tenho essa dificuldade de sair desse universo onde o orçamento é mais justinho e extrapolar essa bolha. Mas com conteúdo, com digital, dependendo de como você faz, é possível. Foi o que a gente fez. Né? Então, depende do mercado também. Eu acho que a gente também estava na hora certa, no momento certo. Também tem esse fator. Pode seguir. Eu vi essa carinha de dúvida. Vai lá. Você diria que vamos lá, vocês estão no mercado de estética. Sim. Talvez seja um dos maiores ou um dos que mais crescem. Eu vou me arriscar a dizer que sim. No Brasil, principalmente, né? Tem muita tá entre os tops. Tem. Tá nos mercados que mais crescem. Sim, até porque a gente tem uma população que ainda não acessou esse mercado. Né? Não é todo mundo que faz botox todo ano, por exemplo. E é uma tendência também de mercado que vem crescendo. É uma tendência entre, enfim, as mulheres. Eu ia perguntar se isso é reflexo, talvez, da cultura da internet, da rede social, que há, talvez, uma preocupação maior com a estética. Você acha que sim ou não tem esse lado? Sim, a pandemia foi impulsionadora, porque a gente ficava mais tempo em telas. O fato da gente ter facilitado o acesso para o médico ter essas tecnologias também acho que foi um facilitador. O médico lá atrás, há uns anos atrás, ele enxergou nisso um potencial muito grande de ganho, porque o consumível aplicado é baixo. E, por exemplo, um cirurgião plástico, ao invés dele gastar horas, de repente, com uma cirurgia, ele pode ir retardando aquela cirurgia para frente e fazendo um equipamento que ele vai gastar menos tempo de sala e tal. Então, o mercado mudou, mas sim, teve o fato da pandemia.
Eu acho que as pessoas começaram a ficar mais vaidosas com esses acessos de novos produtos, novas tecnologias chegando. Eu acho que como esse mercado cresceu muito rápido, tem uma tendência dos preços diluírem rápido também. Ficou mais acessível. Então, antes, era só Global que fazia tratamento estético. É real, é um tratamento, vou falar do Ultraformer, o concorrente antes do Ultraformer, ele custava R$20 mil. Quem tem R$20 mil hoje para fazer um tratamento? Então, hoje, com R$2 mil você faz. Então, acho que esse mercado cresceu tanto que ele também trouxe outras possibilidades. Então, é natural também os preços diluírem, a concorrência, a oferta aumentar, e aí você facilita a entrada de pessoas que não tinham acesso a isso, a um novo cenário. Então, é isso. E acho que a geração nova está mais vaidosa. Sabe? A geração nova está mais preocupada com saúde, a geração nova está mais preocupada com wellness. Pode ver, assim. Sim. Não, total. Né? O lifetime value de estética, ele aumentou muito. Porque antes você começava a fazer toxina botulínica com 50 anos. Quando não tinha, fala assim, agora é corretivo, não é nem preventivo. Exato. Agora não, os tratamentos são preventivos. Então, a menina começa com 18 e as pessoas estão morrendo mais tarde. Então, saiu daquele gap de 60 a 70 anos e está do 18 a 70 agora. Também é um impulsionador, sabe? Então, assim, claro, fizemos um trabalho direitinho, muito bem feito, mas também eu falo que tem a questão do momento certo, a hora certa. Andressa, vamos lá. No começo a gente estava falando a respeito de marca e que a marca de vocês ainda não é tão conhecida e se tornou conhecida por conta da Lavian e do Ultraform. Dos produtos em si. E a gente sempre fala do marketing boca a boca com respeito disso. Qual foi a principal chave ou a principal estratégia que vocês utilizaram no sentido de ressaltar os produtos em si? O que você viu que era importante falar do produto? Quais os atributos importantes para falar do produto para que ele se tornasse o que eles são hoje? Primeiro ponto foi explicar para o consumidor o que o produto fazia. Então, assim, às vezes ele ia no dermato e era difícil ele entender. Gente, o Ultraformer levanta a cara. Ponto. Maravilhosa. Forma mais simples de explicar, tá certo? Levanta o rosto, lifting. Ponto. Não cirúrgico. Então, embalar isso de uma forma fácil foi uma sacada. Lavian. O Lavian foi uma história muito legal, porque, assim, o laser de túlium é um mineral. Laser é um espectro. Cada laser tem um comprimento de onda, uma frequência, serve uma coisa. A gente brinca, no universo de laser, quando você emite a luz, tem que ter um receptor, um cromóforo-alvo, que a gente chama. Então, ele emite e aí tem vários tipos de receptores. Então, esse universo é gigante. É bem difícil de entender, não é fácil, é física. Mas o Lavian, ele é um laser de túlium. O Lavian não foi o primeiro laser de túlium do mundo. O túlium é velho, deve ter uns 30 anos no mercado. Só que quando veio para o Brasil, não emplacou. As pessoas não souberam mexer na máquina. Porque a gente estava habituado com laser de CO2, que é muito agressivo, que inclusive CO2 está voltando com tudo, e as pessoas achavam o laser de túlium fraquinho, porque ele só faz, a afinidade dele é a água, o receptor dele é a água, enquanto o CO2 é outro. Então o CO2 ele deixa o rosto assim, faz uma ablação, fica com aquela cara, 15 dias com aquela cara vermelha, até ficar boa a pele. Faz um peeling bem feito, assim. E o Lavian, ele faz uma casquinha, ele é bem suavezinho. E naquela época, quando chegou pra gente o equipamento, a gente falou, ele faz um skincare tecnológico. Aí a gente falou, cara, a gente fica o dia inteiro fazendo skincare. Todo dia tem que fazer skincare. A gente vai na dermatologista e sai com aquela lista de skincare. Aí você demora 4, 5 meses para pegar o efeito daquilo. Ali você já gastou um dinheirão. E o efeito você não vê na hora. E o Lavian não. Em uma sessão, você tem 4 meses de skincare garantido. Aí foi a nossa sacada. Aí a gente começou a falar assim, para que você vai gastar dinheiro com skincare diário? Não que o skincare não seja importante, se você pode ter uma sessão de skincare tecnológica. E para a médica foi incrível, porque ela não ganha nada com o receituário da farmácia. Então ela apresentava o receituário da farmácia para o paciente, falava assim, você vai ter que gastar R$1.500 na farmácia. Por que você não fecha comigo 2 sessões de Lavian?
Então, Boa. assim, o efeito... É lógico, gente, os produtos são bons. Sim. Mas, assim, você traduzir isso para o universo do consumidor, né? Então, a gente chama de make-up technology, né? Então, é uma tecnologia de maquiagem. Ele é o BB Laser. O Lavian, a gente embalou ele como BB Laser, ou seja, o efeito do BB Blur lá, do BB Cream, você tem o efeito de BB Cream em uma sessão. Então, foi isso. Tipo, a gente criou essa sacada e o negócio emplacou. Hoje o laser de Thulium, o Lavian, ele é categoria, já tem 1 milhão de lasers de Thulium no mercado, mas ele continua sendo o mais vendido, ele continua sendo o mais buscado, o mais conhecido. Então, foram essas sacadinhas, assim, de conteúdo, isso é conteúdo. Na prática, vocês conseguiram encontrar uma maneira mais fácil desse consumidor em potencial entender qual era a tecnologia, né? Uma linguagem mais entendível para eles. Essa foi redação. Antiga redação das agências de publicidade. Eu sou da época que tinha redator, não era... Mas tem ainda? Não, porque é content, creator. Não. Vários nomes lindos para falar redator. Tem um outro, copywriter. Não, gente, eu já fui redatora. Redator. Era uma boa redação nos canais possíveis, porque a gente não tinha muita grana, e a gente tem uma vantagem. No meu mercado B2B, o meu cliente, ele é um produtor de conteúdo nato, porque o médico, por ele ser autônomo, ele precisa ser o próprio influencer da própria marca. Então, também ele comprava a máquina, poxa, uma máquina de 300 mil reais, eu tenho que fazer ela sair do consultório. Então, ele falava. E aí, então, esse esquema todo deu certo. E continua dando, assim, tem quase 10 anos essas máquinas e continua vendendo. E uma última pergunta, essa comunicação ela foi principalmente da marca direto para o consumidor ou vocês, de alguma forma, educaram os seus intermediários para eles fazerem a comunicação? Os dois, simultaneamente, Legal. tá? E aí, eu vejo vi algumas palestras, assim, as pessoas falando com um vocabulário muito rebuscado. Eu sempre trabalhei em empresa muito pequena, ou empresa de dono, ou empresa que cresceu. Então, eu sempre estive muito próxima da estrutura de governança das decisões. Eu acho que isso faz um pouco de diferença. Então, assim, eu não tenho tanto vocabulário da empresa, eu vejo um monte de expressão nova surgindo. Eu falo, gente, mas será que eu estou errada? Será que eu estou errada? Porque, assim, para mim foi um trabalho feijão com arroz bem feito. Só as pessoas perguntam, eu falo assim, gente, eu só trabalhei. E eu, naquela... Não, assim, tinha que ser feito, né? Lá em 2017, eu nem sabia que ia chegar nisso. De verdade, eu não sabia que ia chegar nisso. Eu fazia o que precisava ser feito. Cara, eu preciso falar com o consumidor, eu preciso quebrar essa barreira de entendimento, eu preciso falar com o meu cliente, eu preciso fazer inbound marketing, era famoso na época. Preciso fazer isso aqui bem feito, preciso ser ranqueada no Google. Foi o simples. Então, é lógico que fica desafiante quando o mercado ele se torna mais maduro, para dar os próximos passos. E talvez eu nem consiga ser CMO de uma grande empresa, tá? Porque eu olho isso e falo assim, gente, parece que parece que eu emburreci. Eu olho a galera falando, eu falo, não sei. Mas foi um básico bem feito, sabe? Foi uma história bem feita. Mas eu vou te confessar que eu tenho uma sensação muito parecida, porque assim, na verdade a gente vive numa dinâmica tão frenética de coisas, e todo dia alguém inventa um nome novo, mas que se você parar para olhar um pouquinho mais cuidado, cara, na verdade deram um nome novo para algo antigo. Um método novo, principalmente a pandemia, né? Um monte de lançamento de curso, toda hora era um método novo, um negócio novo, e toda hora eu ficava assim, gente, será que eu tô para trás? Eu penso isso, e aí foi até que a gente saiu, não sei se a gente tá com tempo, tá? Foi até que a gente saiu da mesa agora perguntando quais eram os desafios da cadeira de CMO. Eu falei, gente, para mim, o desafio da cadeira de CMO, ele é tudo além de marketing. Perfeito. Ele é o se manter na cadeira de CMO. É um belo desafio já, né? É muito desafiante você se manter, porque toda hora as pessoas querem coisa nova, acham que é o marketing que está errado, ou acham que troca a cadeira de marketing. E no final, todo mundo vindo com as mesmas ideias embaladas de formas diferentes, entendeu? Então, assim, tem esse desafio, né? Que é o ônus e o bônus chegar tão cedo na cadeira, porque eu atingi o meu sonho pessoal e agora eu falo, e aí? Pra onde vai? Tem um receio de se manter, de se autodesafiar, sabe? Então, é isso que a gente falou um pouco disso também. Que delícia esse bate-papo. Andressa, gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito gostoso falar com você. A gente, com certeza, a carinha do Bruno tá assim, as perguntas vão surgindo, borbulhando. Mas muito obrigada pelo bate-papo maravilhoso.
E a você que nos assistiu e nos ouviu até agora, continue acompanhando, tem muito mais por aí. Tchau, tchau! Obrigada.